Pronto, pessoal, chegamos novamente. Vamos para o nosso segundo vídeo. Peguem aí o livro de vocês. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós estamos na página 120. Já lemos aqui a primeira legenda. Vamos ler o que fala aqui nessa outra imagem. Olha, diz o seguinte: você sabia que ele foi construído em uma área que antigamente era ocupada pelo mar? Está falando, gente, do aterro do Flamengo, certo? E aqui está perguntando se a gente sabia que ele foi construído em uma área que antigamente era ocupada pelo mar. Vocês sabiam disso? Pois é, ele foi construído exatamente nesse local onde antes era ocupado pelo mar. Aí vocês podem pensar, e como isso foi feito? Né? Se tinha água aí, se era o mar. Como é que eles conseguiram fazer isso? Pois é, vamos descobrir. Olha, o ser humano usou terra, areia e outros materiais para preencher esse lugar. Observe as imagens. Nesse capítulo, vamos estudar como e por que as pessoas transformam as paisagens. Olhe como era antes. Totalmente assim, desse jeito, ó. Certo? E aí depois foi construído isso aqui na frente, ó. Certo? Aqui não tinha nada e agora tem essa parte aqui, ó. Na frente, onde tem o aterro do Flamengo. E aí, gente, onde fica o aterro do Flamengo? Vocês sabem? O Pão de Açúcar fica em qual lugar? No Rio de Janeiro. Então, o aterro do Flamengo também fica no Rio de Janeiro. Vamos aqui para algumas questões, responder juntamente comigo, trocar um pouco de nossas ideias, né? Vocês têm aí 3 marcadores para respondermos. Olha, temos esse primeiro, esse segundo e esse terceiro marcador. Então, vamos lá para as nossas respostas. O primeiro marcador diz o seguinte: quais transformações da paisagem possibilitaram a construção do aterro do Flamengo? O que foi que eu falei que eles usaram aí para poder transformar esse local em aterro? Eles usaram certos tipos de materiais. Quais foram? Será que vocês conseguem lembrar? Foi o quê? Areia, que mais? Terra e outros materiais. Exatamente, gente. Areia, terra e outros materiais. Você pode dizer, qual a diferença de areia para terra? Porque existe um certo tipo de areia que a gente chama de arisco, certo? Que é diferente da terra. Então, vamos colocar. Foi preenchida. Como o espaço é pequeno, mas dá para colocar. Primeiro marcador. Vamos lá. Aqui, ó. Foi. Deixa eu pegar o livrinho. Foi preenchida com terra, areia. Vamos lá, gente? Foi preenchida com terra, areia. O que mais que eu falei? O que é que vocês lembram aí? Foi que eu falei? Terra, areia e o que mais? E outros tipos de materiais, né, gente? E outros materiais. E outros materiais. Ajeitar este A. E outros materiais. Pronto. E agora, escrevam porque nós vamos para a segunda pergunta, para o nosso segundo marcador. O nosso segundo marcador, gente, está perguntando o seguinte: como você pode identificar que as imagens são o mesmo lugar? Está falando dessas duas imagens, olha. Essa e essa. O que é que tem nas duas imagens que deixa claro que se tratam
do mesmo lugar? Hein? Está super fácil isso aí. O que é, pessoal? O Morro do Pão de Açúcar, presente nos dois lugares, né? Então, a resposta fica como, gente? A pergunta é, como você pode identificar que as imagens são o mesmo lugar? Através do Morro do Pão de Açúcar. Através do Morro do Pão de Açúcar. Morro do... Como é nome de lugar, a gente escreve com letras iniciais o quê? Maiúsculas. Do pão de açúcar. Pronto. Pronto, pessoal. Temos aí duas respostas. Está faltando só a última resposta. E essa aí é bem pessoal, certo? Diz o seguinte: você conhece alguma transformação na paisagem do lugar onde você vive que tenha sido realizada pelas pessoas? Sim. Aqui, quem é de Pau dos Ferros, as pessoas mais adultas, talvez vocês que são crianças ainda não saibam disso, mas talvez até já saibam, se tiverem estudado nos anos anteriores, vocês vão saber. Com certeza, uma dessas partes que eu vou falar, vocês estudaram. Lembram da história da origem de Pau dos Ferros? Que onde hoje é a Praça da Matriz da nossa cidade era uma lagoa? Então, essa foi uma transformação também, como essa que aconteceu aqui. Foi aterrado, né? Encheram de areia, de terra, de outros materiais, para que ali ficasse coberto e se transformasse em uma praça, a Praça da Matriz. E outra coisa também, outro lugar que passou por esse mesmo processo foi a Praça de Eventos. Vocês sabiam que lá onde é a Praça de Eventos também era uma pequena lagoa? Pois é, gente, era uma pequena lagoa. Quando eu era criança, eu costumava passar ali por perto com minha família, quando a gente ia passear por aqueles lados. E antes era uma lagoa. E as pessoas fizeram a mesma coisa, foram lá, cobriram com areia, deixaram tudo aterrado e transformaram na praça de eventos que vocês conhecem hoje. Então, quem ainda não sabia dessa história, pode perguntar para o papai, para a mamãe, que eles vão contar isso para vocês, certo? Então, o que é que a gente pode colocar como resposta aí, transformação? A Praça da Matriz e a Praça de Eventos, certo? Então, eu vou apagar a primeira resposta para a gente fazer essa. Vou deixar aqui o marcador, porque vamos precisar dele. E vamos responder. Então, a pergunta diz: você conhece alguma transformação na paisagem do lugar onde você vive que tenha sido realizada pelas pessoas? Sim. Temos que responder primeiro o quê? Sim. Conhecemos, a gente só coloca sim. E na frente escreve o quê? Sim. Aí o quê? A Praça da Matriz e a Praça de Eventos, que antes eram lagoas. A Praça da Matriz e a Praça de... Vou apagar a parte de baixo, certo? E a Praça de Eventos, que antes eram lagoas.
que antes eram lagoas. Pronto, terminamos o terceiro marcador da nossa página 121. E aí, enquanto vocês escrevem, eu vou para a página 122. Na página 122, é parte textual, não tem nada para respondermos ainda, somente para lermos e discutirmos um pouco, certo? Então, eu vou ler e explicar para vocês. A pergunta é: por que as pessoas transformam as paisagens? Gente, por que as pessoas transformam as paisagens? Será que é porque realmente é necessário? Será que é só por vaidade, por querer mudar, sem nenhuma necessidade? Então vamos descobrir isso agora, certo? Olha, como você já estudou, a natureza transforma constantemente as paisagens por meio da ação do vento, da água e de outros agentes naturais. Neste capítulo, você vai estudar a ação do ser humano na transformação das paisagens. Você já pensou sobre por que as pessoas modificam o lugar onde vivem? O ser humano transforma os elementos naturais, como a vegetação, os rios e as formas do terreno, que é o relevo que a gente chama, para suprir suas necessidades ou para promover seu conforto, que foi o que eu acabei de falar. Será que é uma coisa necessária ou será que é só por vaidade, uma coisa que ele quer fazer, mas que não tem necessidade? Então vamos lá. Assim, a paisagem ganha novos elementos culturais. Veja a seguir a transformação de uma paisagem natural em paisagem cultural. Olha, nós temos aqui a mudança desde o começo. As alterações feitas pelo ser humano podem ser mais intensas e mais rápidas do que aquelas feitas pela natureza. A natureza ela vai transformando aos poucos. O ser humano não. Ele transforma ou de forma mais lenta, mas ele sempre transforma bem mais rápido do que a própria natureza. Observem aqui o local, com elementos bem naturais mesmo. E aqui, olha, já havendo as modificações, olha, já havendo construções, pontes, algumas casas. Aí aqui já foi aumentando, olha. Já tirou aqui uma parte da vegetação, tá vendo? Olha, aqui tinha essa vegetação. Aqui já foi retirada, houve aqui o desmatamento para que houvesse o quê? Construções, tá vendo aqui, olha? Construções aqui atrás. Aqui também, você pode ver que aqui é bem mais verde e aqui já ficou mais laranja, porque tem mais terra do que grama. Que aqui também já tá diferente daqui, que é bem verdinho, tá vendo? E aí aqui, olha, foi que a mudança ficou maior ainda. Né? Tem mais casas, avenidas, prédios, tem até, gente, aí algumas fábricas com fumaça. E tudo isso, essas mudanças, quando elas não são mudanças necessárias, elas acabam prejudicando o meio ambiente. Ou seja, seria bom se só ocorressem as mudanças quando realmente houvesse a necessidade de mudar. Mas se não houver a necessidade, manter o ambiente preservado, porque isso é bom para o nosso planeta e para nós também, seres humanos, animais, plantas, porque todos precisamos uns dos outros, certo? Então vamos aqui para a página 123, vou dar uma lidazinha aqui com vocês, certo? Vamos acompanhando comigo. A energia elétrica que abastece sua casa e sua escola também é resultado de alterações na paisagem. Isso acontece porque o ser humano
constrói usinas e utiliza o movimento das águas dos rios para produzir energia. Alguém aí não sabia que a gente produz energia com a água dos rios? Quem não sabia? Pois é, quem não sabia está sabendo agora. Por isso que a gente também tem que ter cuidado com a nossa água, certo? Fazer aquele racionamento, usar de forma equilibrada para não haver tanto gasto. Aí diz o seguinte, olha, observe a sequência de imagens a seguir que mostram o local e a construção da obra finalizada da usina hidrelétrica de Belo Monte, no estado do Pará. Olha só, aqui foi em novembro de 2009, certo? Aqui tem o rio Xingu, local da construção da usina de Belo Monte. Tá vendo aqui, gente? Ó, o rio, essa parte é o rio. Em 2009. Aí de 2009 passou para onde? 2013. Em dezembro de 2013. Olha a mudança dessa imagem para essa aqui. Quanta coisa já foi modificada, olha. Processo de construção da usina, que está fazendo a construção, né? Olha, tem partes que não haviam ainda. E olha como está aqui em 2016. Bem diferente do que era antes. Tá vendo aqui, olha? Agosto de 2016. Usina de Belo Monte finalizada. Tá vendo como foi que ela ficou depois que ficou pronta? Pronto, gente, ficou desse jeito. E agora nós vamos para uma questão que tem aí abaixo. Eu vou primeiro apagar o quadro, aí eu faço a pergunta e a gente responde. Ok, pessoal? Então vamos lá juntamente comigo. A pergunta diz o seguinte: observe as paisagens acima e responda. Quais foram as transformações? O que é que vocês acham? Quais foram as transformações? O que era que havia na primeira imagem que foi preciso retirar para começar a construir a usina? A vegetação. Então, eu vou ler para vocês e explicar direitinho o que é que aconteceu de mudança. Olha, a retirada de parte da vegetação, depois a transformação do terreno. Olha, aqui primeiro houve a retirada daqui para cá, aí aqui o terreno foi sendo transformado, né, em construções, e por último o quê? E aí a construção final aqui, ó, no rio, certo? Para que pudesse haver aquele processo que acontece com as usinas. Então, vamos escrever com tia Wigna, certo, gente? Botem aí. Número 1. A retirada de parte da vegetação. Da vegetação. Vírgula. A transformação do terreno, que foi o segundo ponto. A transformação do terreno. A transformação do terreno. Do rio, que também foi transformado. Do terreno. Do rio. E o que mais? E a construção das edificações. E a construção
e a construção das edificações. Edificações. Pronto, respondemos a nossa primeira questão da página 123. Aí eu vou parar um pouquinho, vou deixar vocês respondendo, certo? Para a gente poder falar um pouquinho sobre a próxima página. Gente, na próxima página é por onde andam os rios, certo? Diz o seguinte, por onde andam os rios. E aí, nós vamos ler um pouquinho e eu vou explicar o que é que vocês vão fazer em casa. Por onde andam os rios? As paisagens passam por grandes transformações com o crescimento das cidades. Essas transformações podem alterar o fluxo e a existência dos rios. Os rios, eles têm o local por onde eles devem passar. Mas aí, devido às modificações que as pessoas vão fazendo no ambiente, até o percurso dos rios vai mudando. E aí é por isso que quando acontece uma enchente, algo muito grande, chove muito, esse rio ele causa inundações em certos lugares. Vocês veem que quando chove muito, locais como São Paulo ficam alagados, porque o rio Tietê, ele precisa do espaço que é dele para poder passar. E aí as pessoas, elas fazem tantas construções próximas ou até mesmo no local onde é rio, que aí quando chove, o rio ele tem que passar por ali. E a culpa não é dele, pela destruição daquelas casas. A culpa é das pessoas que construíram no lugar onde não deveriam. O mesmo caso ocorre aqui na nossa cidade. Nós temos o rio Apodi, que é aqui pertinho da minha casa, certo? Pertinho mesmo. Então, se a gente construir mais próximo a ele, e se der uma enchente muito grande, chover bastante, ele ficar muito cheio, o que é que vai acontecer? Ele vai ocupar o espaço que era dele antes, e aí as casas das pessoas vão ficar cobertas de água, porque aquele espaço onde aquelas casas foram construídas não era para ser construídas, porque ali é local de quê? Do rio, e ele precisa de um lugar para passar, certo, pessoal? Vocês têm aqui essa página que fala sobre por onde andam os rios. No outro lado, tem mais um pouquinho a respeito desse assunto, certo? E aqui tem uma pergunta, certo, gente? Essa pergunta é sobre rios daqui, da nossa região. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler essas páginas aqui, vão dar uma estudada e vão fazer uma pesquisa sobre os rios aqui da nossa região, da nossa cidade, né? Quantos rios tem, se só tem um, se tem mais de um. E vão falar um pouquinho sobre esse rio, certo? Essa vai ser a tarefinha de casa que vocês deverão fazer hoje, ok? Então, a nossa aula, ela vai ficando por aqui. Já chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e que aproveitem bastante o fim de semana de vocês, certo? Fiquem com Deus. Um abraço forte, ó. E tchauzinho, crianças.